E aí, mano, como é que vocês estão? Então, hoje eu tô aqui pra comentar com vocês sobre um joguinho que eu joguei e zerei recentemente. E assim, eu não vou fazer nenhum mistério, foi simplesmente Coraline de PlayStation 2. Cara, esse jogo, ele é um jogo bem simples, bem bobinho, tem mecânicas muito simples. Porém, ele é um jogo bem interessante, porque, assim, ele é totalmente baseado no filme, né, que saiu em 2009, se eu não me engano. E, cara, se você não leu o livro ou não viu o filme da Coraline, eu recomendo muito que você assista pelo menos o filme, sabe? Eu sei que nem todo mundo gosta de ler, mas assim, pra quem não conhece, eu vou dar um breve resumo e contar um pouco a história do jogo, né? Porque como eu falei, o jogo e o filme, eles são a mesma coisa. Tirando que o jogo, ele é basicamente uma versão resumida do filme, né? Então eles cortam muitas coisas dizendo, por exemplo, um tempo se passou e X coisa aconteceu, pra ter aquele avanço temporal e não ficar um jogo muito grande, muito maçante, né? O jogo, assim, em média, acho que ele tem umas 2 horas e meia, você consegue zerar ele tranquilamente e é muito fácil. Tá, vamos lá. O jogo da Coraline começa com os Jones se mudando para o Palácio Cor-de-Rosa, que nada mais é do que uma mansão muito grande, que ela é dividida em 3 partes, né? A casa, a gente tem o sótão, a gente tem o meio da casa, que é a área comum, né? Que é onde a família Jones, né? Que é a família da Coraline moram, e a gente tem o porão. E beleza, voltando aqui pra família da Coraline, eles se mudam pro Palácio Cor-de-Rosa num dia meio escuro, meio fechado ali, que tava caindo uma chuvazinha bem relaxante ali, e basicamente eles ficam encarregados, né? De arrumar a casa, né? Pelo menos ir desempacotando boa parte das coisas, e nesse processo lento e chato, a Coraline acaba se entediando, então ela vai correndo pra falar com a sua mãe se ela podia ir brincar lá fora, só que a mesma diz que tá chovendo bastante, que chuva gera lama, então ela ia sujar a casa inteira de lama e ela não ia querer limpar, né? E aí a gente já percebe que a Coraline, ela é uma menina bem elétrica, né? Ela não gosta de ficar parada dentro de casa, muito contrário de mim, eu mesmo sou tipo o Garfield, eu gosto de ficar aqui, ó, no meu cantinho de boa, tá ligado? Mas não, a Coraline, ela quer sair, ela quer explorar, ela quer brincar, mas a mãe dela diz que não pode, e a gente vê que a mãe dela trata ela de um jeito meio tipo, beleza, agora me deixa em paz que eu tô tentando trabalhar. E nisso, a Coraline vai correndo para tentar falar com seu pai, para pedir a permissão dele para poder brincar lá fora, só que o mesmo também tá trabalhando, ele tá no computador ali escrevendo alguma coisa. O jogo nos diz que os dois basicamente trabalham escrevendo, um é para um jornal, eu acho, e o outro é um escritor, pelo menos pelo que eu entendi da história. Bom, ele tá muito concentrado na tarefa dele escrever alguma coisa no computador, então ele acaba que fica tipo, Coraline, o que sua mãe disse? Aí ela fala, não, minha mãe disse que não pode porque tá chovendo e blá blá blá. E aí o pai fala, ó, faz o seguinte, me ajuda a tirar essa pilha de jornal aqui do meu quarto, que aí pelo menos você vai ter alguma coisa pra fazer. A Coraline topa, então ela ajuda o pai dela a tirar as pilhas de jornais ali do quarto e deixar num cantinho mais organizado, e ela fala que tá entediada e você pode explorar a casa agora. Porém o seu pai diz que não, porque, né, tá chovendo ainda, então ele sugere que ela brinque de caça ao tesouro com uma lista de itens azuis espalhados pela casa, e esse daí é o primeiro minigame que é apresentado pra gente dentro do jogo. E lembra que eu falei que o jogo é muito fácil de zerar, ele tem 2 horinhas? Então, basicamente essa foi uma solução que o pessoal, né, achou pra poder contar a história do jogo e meio que deixar ele jogável, né, tipo, mais divertidinho, porque senão ia ser só um jogo de andar, ver uma cutscene e tal, mas não, eles botaram vários desses minigames de achar coisas, de você brincar de pique-esconde e outras paradas desse tipo. E sem contar também que em meio a esses minigames principais da história, né, que dão continuidade, que são obrigatórios, a gente tem alguns minigames que não são obrigatórios, mas que também são bem divertidinhos, que eles dão os botões pra gente, que é basicamente a moeda do jogo, que a gente vai usar lá no final. Beleza, a Coraline acha todos os itens, ela volta e fala com o pai dela se ela pode brincar lá fora, só que ele fala, não, não pode, faz o seguinte, ó, acha lá o aquecedor da casa, porque eu ainda não tive tempo de explorar ela, então eu não sei onde é que fica, então você acha lá pra mim, e aí depois você me avisa onde é que tá escondido esse aquecedor. Beleza, lá vai a Coraline procurando o aquecedor, a gente acaba encontrando ele debaixo da escada, e lá tem uma alavanquinha dizendo não encoste de jeito nenhum, mas a Coraline, ela é muito aventureira, ela quer testar as coisas, muito exploradora, então ela vai lá e puxa a alavanca, isso causa um curto-circuito na casa, né, a energia cai e volta, e nisso o pai dela fica meio puto e fala assim, pô, por que você não vai brincar lá fora, né, vai conhecer seus vizinhos, pô, você tá enchendo o saco aqui dentro, né, só tá atrapalhando tudo, vai dar uma volta, conhece seus vizinhos e depois volta pra casa. E aí nisso a gente finalmente pode sair de dentro de casa, a gente pode explorar o mundo todo, exatamente, cara, uma coisa muito legal desse jogo que eu queria pontuar é essa liberdade que a gente tem de entrar e sair da casa, entrar na casa do vizinho, a gente pode fazer vários minigames, é um mundo bem grande, até bem aberto ali que a gente pode explorar mesmo, tipo, você pode andar pelos locais do filme, é bem legal. E bom, lá vai a gente, né, ver os nossos vizinhos, a gente começa a ver o nosso vizinho do andar de cima, né, do sótão, e chegando lá a gente vê que ele é um cara bem grande, assim, com anatomia meio esquisita, é um cara azul com bigodão, e esse cara a gente descobre que o nome dele é Senhor B, pelo menos é assim que ele se apresenta, e aí depois ele acaba falando pra gente que ele tem um circo, que ele treina ratos, né, pro circo dele pra fazer acrobacias, e a Coraline fica vendo isso e fica tipo, beleza, esse cara é maluco, não vou falar muito com ele, é nóis. E aí nisso ele dá um estilingue pra gente, que ele fala que se a gente quiser alguma coisa dele, a gente pode atirar num sininho que tem em cima da casa dele, a gente pode chamar ele se a gente precisar de alguma coisa, mas eu nunca usei essa função no jogo, então eu não sei o que acontece. Beleza, depois de ter conhecido o nosso primeiro vizinho do andar de cima da casa, vamos agora pro
porão da casa, né? O andar de baixo, porque lembra que eu falei que a casa é dividida em 3 partes? Então, chegando lá no porão, a gente encontra a senhorita Spink e a senhorita Forcible, que elas são duas velhinhas já bem de idade que cuidam de um monte de cachorro, e elas basicamente o tempo todo ficam falando pra gente da era de ouro delas, que elas eram atrizes do teatro, então elas, sei lá, tinham muito prestígio, eram muito bonitas, inclusive essa ideia é muito boa. E depois de muita conversa, elas basicamente falam que existe um poço escondido na propriedade e que não é pra gente chegar perto dele porque ele é um poço muito fundo, é muito perigoso, tem uma aura sinistra nesse poço. Só que a gente, né, como a Coraline, a gente é aventureiro, a gente não liga pra nada, então a gente pega essa informação, joga na lata do lixo e vai explorar. Explorando o terreno da mansão cor-de-rosa, quer dizer palácio, né, a gente encontra uma quadra de tênis bem abandonada, muito velhinha, e nela tem um buraco ali pro fundo da floresta, né, que na verdade é um pomar. E bom, a gente, como não é bobo nem nada, a gente vai e adentra a trilha do pomar. Quando a gente tava andando por essa trilha, a gente acaba conhecendo o nosso amigo, entre aspas, né, que é o Weeb, que ele basicamente só serve pra irritar a gente e ele não serve pra nada nesse jogo. Ele é só muito chato. Inclusive eu não gosto dele no filme. E no livro ele nem existe, olha que maravilha. Mas aí beleza, acaba que ele ajuda a gente a achar o poço, a gente acha o poço, a gente fica puto porque ele atrapalha a gente a maior parte do tempo e a gente volta pra casa. Ao voltar pra casa, a gente vai dormir e no meio da noite a gente é acordado com simplesmente uns barulhinhos de uns bichinhos que é tipo um barulho de rato, então a Coraline acaba acordando meio assustado, pensando o que é isso, o que tá acontecendo, e ela acaba vendo um ratinho andando pela sala, então em vez de sair correndo como uma menina normal, ela resolve seguir o rato pra ver aonde que ele ia e, sei lá, ela tá tentando capturar ele pra devolver pro Sr. B, né, já que ele tem um circo de rato, então provavelmente esse rato deve ser dele. Persegue o rato numa perseguição bem imbecil e bem chata, até que ele leva a gente pra uma porta que não tava lá na casa antes. E a Coraline, como ela é maluca, ela acaba atravessando ali pelo aquele portal ali, né, que tava na porta, e do outro lado a gente se depara com tudo igual, é tudo semelhante à nossa casa, e lá de longe a gente consegue ver a nossa mãe na cozinha. Só que ao falar com ela, a gente nota uma coisa que tá estranha, tá bem macabro na verdade. Basicamente é a mesma pessoa com a mesma personalidade, na verdade ela tá muito mais legal, né, basicamente a mãe perfeita da Coraline, só que no lugar dos olhos ela tem botões pretos, e isso é bem bizarro. Eu me mijaria e voltaria pra casa, mas a Coraline não, ela é incrível, então ela não tá nem aí. Daí a mulher fala que é nossa mãe e bababá, e ela convida a gente pra jantar e fala assim, pô, chama lá seu pai. A gente chega no escritório do velho e diferente daquele escritório triste, cheio de jornal que a gente encontrou na outra casa, a gente vê simplesmente um quarto mega arrumadinho com um piano e um cara super alegre tocando. A gente chama ele pra jantar, só que ele fala se a gente não quer tocar um piano, e a gente tem um outro minigame aqui que é bem interessante, que é um minigame de ritmo, é um minigame diferente, né? Beleza, a gente acaba chamando ele pra jantar, todo mundo janta em família e é uma experiência muito divertida. Só que a Coraline diz que tá tarde, ela tem que voltar pra casa dela pra dormir, porém Coraline se vê em meio à escuridão na floresta, com o Weeb chorando no canto. Coraline chega e pergunta se tá tudo bem, mas logo em seguida a gente escuta uma voz bem perturbadora chamando o Weeb, mas o mesmo sai correndo de medo e adentra a escuridão da floresta. A Coraline, usando um vaso cheio de vagalumes, sai pela floresta em busca do seu amigo pra perguntar o que tá acontecendo. Depois de correr bastante pela floresta, a gente consegue alcançar o Weeb, a gente pergunta se tá tudo bem, mas do nada o Weeb olha pra gente com olhos de botões, sem entender muito do que tá acontecendo. De repente uma mão branca e assustadora sai de dentro do poço e puxa o Weeb pra dentro. E a Coraline percebe que ela tava tendo um pesadelo. Cara, de longe essa foi uma das cenas mais macabras desse jogo. Depois disso, a Coraline desce as escadas apavorada pra contar pra mãe dela o pesadelo que ela teve. Ela sente que alguma coisa vai acontecer com o Weeb e ela precisa conferir se ele tá bem, mas a mãe diz que foi só um pesadelo bobo e não deixa ela sair de casa. Mas a Coraline, né, ela é aventureira, então ela simplesmente não liga pro que a mãe dela fala e sai de casa em busca do Weeb. Ao sair de casa, a Coraline se depara com o Weeb saindo correndo rapidamente pra dentro de um celeiro abandonado. Inclusive tem uma das partes mais chatas desse jogo, que é a gente pegar um monte de caixa pra poder subir nos lugares e depois ter que se equilibrar num ferro, tipo no God of War, só que aqui é muito mais chato. Depois que a gente consegue chegar no telhado ali do celeiro, a gente vê que o Weeb já saiu correndo faz muito tempo e depois vem o Sr. B puto da vida porque o Weeb fez alguma sacanagem com ele e ele tá todo enrolado em umas beterrabas. A gente usa o estilingue pra salvar o Sr. B e como recompensa ele fala pra onde o Weeb foi, pra que lado que ele saiu correndo. A gente persegue o Weeb e chega naquela quadra de tênis abandonada que fica atrás da casa cor-de-rosa e aí por algum motivo do além ele começa a jogar um monte de beterraba na gente com aquelas máquinas de bolinha de tênis, tá ligado? Então a gente desvia de tudo e depois ele fica se desculpando, falando que não sabia que viu a gente ali, mas a Coraline tá putaça, então ela fala, você é um imbecil, e volta pra casa dela. Chegando em casa, ela vê que os pais dela não estão em casa, mas tem um bilhete dizendo que eles foram embora, mas já estão voltando. E aí deixaram um lanche bem feio pra ela. Mas a Coraline não quer comer o lanche ruim, então ela decide entrar no buraco e comer com a sua outra mãe, a sua outra família, que é bem mais legal. Depois disso, tem uma cena no jantar deles, que é bem interessante, e depois a gente sai pra brincar com o Weeb, né? Só que não é o Weeb normal, mas sim o do outro mundo. Só que o mundo agora já tá um pouco mais estranho, com bichos que dão dano na gente, a gente tem que usar a nossa lanterna, ou a gente pode simplesmente chutar eles pra longe, mas é bem macabro, o mundo já tá ficando diferente.
diferente. A gente vai no circo pra dar uma olhada lá no que tem, e a gente vê a apresentação dos camundongos, que é só basicamente um monte de minigame, né? E depois de ver a apresentação e de buchinho cheio, a gente vai dormir, só que a Coraline, por algum motivo, resolve dormir nesse mundo paralelo. E novamente a gente é mandado pra um lugar todo escuro e bem sombrio, com uma música bem medonha tocando, só que felizmente a gente tem o gato pra nos guiar, pra nos tirar dali. Inclusive o gato no livro, ele é simplesmente o cara que salva a Coraline, igual no filme, basicamente é isso. Então ele diz pra gente que pra gente abrir os portões ali daquele lugar sombrio e poder escapar, a gente tem que jogar umas caixas, né, que são tipo uns presentes, dentro de uma marca esquisita no chão, e assim a gente libera a passagem. Também tem um inimigo bem chato aqui, que é umas flor-leão, né, sei lá como é que diz isso, só que a gente usa o nosso pote cheio de vagalume, né, pra espantar essa flor-leão. E assim a gente passa, é uma longa jornada aí. Depois de passar pelo último portão, a gente descobre que a gente tava tendo outro pesadelo, só que a Coraline acorda em casa, só que completamente sozinha. Ela corre pra procurar seus pais, mas ela não acha ninguém. Então ela parte em busca de procurar se alguém viu os pais dela, se eles já estavam voltando pra casa, se eles saíram pra algum lugar, e ela acaba indo falar com o Sr. B. Ele mostra pra gente o show de talentos dele, que é uma porcaria. Inclusive, eu acho que isso não tem no filme, e eu acho que também nem no livro, né? E depois de resolver alguns minigames ali, ele fala que os ratos falaram alguma coisa sobre os pais dela, só que o mesmo diz que os ratos são meio malucos, então não dá pra confiar muito neles. E a Coraline acaba ignorando esse detalhe e ela resolve passar o tempo dela lá no outro mundo. Chegando no outro mundo, o nosso pai tá na sala ali, né? O nosso pai do outro mundo, e ele resolve dar um ingresso pra gente poder ver o teatro daquele mundo esquisito. E aí a gente tem um minigame de ritmo, tipo um Guitar Hero, só que bem mal feito. Inclusive tem umas cenas meio esquisitas nesse musical, é bem medonho. É igual no filme, literalmente. Depois da gente resolver todos os minigames, a gente volta pra casa e tem uma cutscene dos pais da Coraline dando de presente pra ela os olhos de botão e perguntando se ela não queria trocar os olhos dela pelos de botão. Porém, ela recusa e depois a gente corta pra um lugar bem sinistro, que provavelmente foi onde a mulher do mal lá, a bruxa do mal, prendeu a Coraline no filme, né? Só que aqui eles só cortam a cena imediatamente, falam que alguma coisa muito pior aconteceu. E basicamente a gente tá num lugar bem escuro, que é um lugar dentro da parede, que é descrito no livro, só que aqui, do nada, tem um Weeb, que ele basicamente guia a gente por esse local sombrio, pra gente não ser pego pela mão esquisita dessa bruxa. E a gente vai resolvendo vários puzzles, que é simplesmente arrastar uma caixa e botar num círculo, e vai se abrindo portas. E lembrando, esse Weeb é aquele dos olhos de botão. E bom, a gente consegue passar pela porta com segurança, e a gente se depara com a nossa casa vazia de novo, e não tem ninguém lá, os nossos pais não estão em lugar nenhum. Bom, depois a gente vai pro meio da floresta pra procurar os nossos pais perto do poço, só que a gente não acha nada, e a gente resolve dormir solitário, e a gente passa a noite desse jeito. Daí acaba que tem umas cutscenes lá que basicamente falam que os pais da Coraline estão no outro mundo, né? E lá vai a Coraline passar pelo portal de novo, a gente volta lá pro outro mundo, e a gente fala que ia pegar os nossos pais de volta, e a gente faz aquela aposta lá de achar a alma das crianças que tá escondido por esse mundo maluco, e lá vai a Coraline. Ela apostou com a bruxa. Que doideira. E bom, a nossa primeira alma, né, tá no jardim aqui, no jardim do nosso pai. E é basicamente uma boss fight que a gente tem que apertar os botões na hora certa. E eu passei muito tempo nisso, sem querer, tipo, era pra ser um bagulho fácil, mas eu sou uma mula, então não consegui passar muito rápido, né? Eu fiquei tentando várias e várias vezes, mas eu finalmente consegui vencer. E bom, depois de vencer ele, a gente tem uma cutscene que ele vai atravessar a ponte com aquele robô, só que ele acaba caindo. E antes dele, sei lá, morrer na água, ele dá pra gente a bolinha, que é basicamente a alma das crianças. Aqui não ficou muito específico isso, acho que eles cortaram essa parte, que é bem macabro, convenhamos, né? Depois a gente vai pro teatro e, assim, no teatro é um bagulho bem medonho, porque todos os cachorros meio que eles viram morcegos, cachorros, e aí depois tem aquela cena bizarra que no filme é muito medonha, que é a Coraline enfiando a mão naquela, sei lá, não sei nem explicar isso, mas tá basicamente a senhorita Forcible e a Spink meio que fundidas num bicho só. No filme é bem mais medonho de novo, só que aqui pelo menos eles mantiveram a coerência de botar as cenas meio parecidas. Mas aqui é bem rápido, só tem a cutscene, a gente consegue pegar o bagulho e a gente vai pro circo, no caso, né, pra pegar a última alma das crianças. Lá a gente tem que só atirar nos queijos pra tampar uns canhões pra não atirar na gente. Aí chega perto do Sr. B falso, só que na real ele era só um monte de rato amontoado, né, que bem que parecia um humano. E aí a gente vê que um ratinho, que ele tá com a última alma das 3 crianças, ele sai correndo pela porta e a gente não consegue pegar. Só que felizmente a gente tem o gato que mata pra gente o rato e ele dá a alma pra gente, pra ajudar a Coraline. E aí a gente chega em casa pra entregar, né, as 3 almas, só que aí tá a bruxa toda desfigurada e essa cena é muito macabra, cara. No filme já é esquisito, no livro é estranho, mas no jogo, meu amigo, ficou esquisito, hein? Pelo amor de Deus. Bom, a Coraline joga o gato na cara dela, igual no livro. E aí a gente passa para mais uma boss fight, que é simplesmente ficar apertando botões bem rápido, só que é muito rápido, então eu fui bem mal nessa parte.
mas é bem macabro ver isso, cara, na moral. Não, e o pior é quando a gente perde, que dá pra escutar a Coraline meio que morrendo, sabe? Tipo, a bruxa simplesmente dá um pisão assim e acabou. É muito estranho, cara. Eu bicho feio, velho. Eu teria pesadelo se eu tivesse jogando isso se eu fosse criança. Bom, depois de tentar muito, eu consegui passar, né? Basicamente vai ficar apertando os botões. E a gente vai pra última parte aqui do jogo, que é simplesmente escalar aquela teia de aranha e se livrar da bruxa, né? Eu chamo ela de bruxa, mas não sei o nome dela, então dane-se. E aí, quando a gente chega na porta, vem ela lá de longe, igual uma aranha mesmo. E a gente só tem que acertar a sequência de botões, que isso não é tão difícil, mas mesmo assim, né? Eu fiquei um tempão. E depois de conseguir, a Coraline volta pra casa e vê seus pais de novo lá. E a mãe dela tá um pouco machucada no pescoço, né? Porque alguma coisa aconteceu. Mas eles não se lembram de nada, eles só estão cobertos de neve. E aí a Coraline resolve deixar as 3 almas das crianças debaixo do seu travesseiro. E assim o jogo acaba. Pra quem não leu o livro, eu vou dar uma curiosidade legal aqui. Quando a Coraline põe as 3 almas das crianças, né? Perdidas, quer dizer, as crianças que foram roubadas, as almas, né? Porque elas caíram no conto. Ela basicamente tem um sonho lá, que ela vê todas as crianças num piquenique com elas. E aí depois meio que dá tipo um final pra elas, sabe? Que elas meio que ficaram em paz e foram pra algum lugar melhor, tá ligado? Tipo, aqui o jogo só acaba. Ela põe as almas lá e já era. O jogo cortou muita coisa, como eu falei, mas acho que era pra não traumatizar muitas crianças. Só que em compensação eles deixaram um monte de cena macabra, né? Uns lugares bem estranhos. Mas bom, depois que a gente termina de zerar o jogo, a gente consegue liberar a lojinha dele. E tem uma pergunta muito engraçada que é: você gostou de jogar Coraline? Se você responder sim, você ganha um prêmio de moedinhas. Se não, você ganha uma moedinha só. É isso aí. E bom, a gente libera a lojinha, como eu falei, que daí dá pra gente comprar várias ilustrações, né? Concept arts, esse tipo de coisa do filme. Algumas artes também que a gente vê no jogo e tal, umas coisas diferentes. E tem a lojinha de skins, que esse é bem bizarro. Tem basicamente outfits, né? A gente tem o da Coraline com os olhos de botão, que esse daí me deu pesadelo, cara. Só de olhar essa cena aí me dá um arrepio, é muito estranho. A gente também tem uns outros aqui, que é, por exemplo, o suéter azul da Coraline. Tem o pijama normal, né, que ela usa no filme. Tem a roupa, inclusive, do Weeb, que é bem estranha. Tem a capa de chuva, mas esse daí já tinha. E a roupa normal dela. Bom, basicamente esse daqui foi o jogo da Coraline. Eu achei um jogo bem interessante, é um jogo bem rápido de zerar, dá pra você zerar numa tardezinha, como eu falei. E, cara, é um jogo que, assim, se eu jogasse isso aqui quando criança, eu ia ficar com muito medo. Só que jogando agora mais velho, não é tão pesado assim. Eles cortaram muita coisa das histórias, como eu falei, da alma das crianças e tal. Mas eles deixaram também muitas coisas macabras, como aquelas cenas que você tá no pesadelo. E é muito estranho a cena do Weeb, cara. Eu recomendo que vocês testem, porque passando um vídeo aqui pra vocês, não é a mesma coisa de jogar, ok? Vocês têm que jogar pra ter a experiência de fato. Mas eu posso afirmar que é macabro sim. E é um jogo bobo, tem vários minigames bem chatinhos, assim, que você não quer fazer, mas você faz só pra ver a historinha continuar. E assim, eu acho que pra quem não leu o livro ou viu o filme, eu recomendo jogar o jogo, porque eles te dão uma boa base pra você entender a história, só que os detalhes cortados, eles dão um a mais, assim, pro jogo. Então, eu recomendaria você pelo menos ver o filme e depois jogar o jogo. Ou jogar o jogo e depois ver o filme também funciona. Bom, e novamente, por mais que seja a história da Coraline, que é um pouco macabra, é pra criança, então, como eu falei, tem muito minigame chatinho pra caramba, bem besta mesmo. Tem uns lá que você tem que pegar e botar uns livros em ordem alfabética, tipo, é pra criança bem, tipo, sei lá, 6 anos, tá ligado? Só que tem as cenas macabras, então é legal, é um jogo maneiro. Pra quem é fã de Coraline, é bem interessante poder explorar os cenários, isso é um ponto muito positivo. As boss fights desse jogo é só apertar botão na sequência certa, sei lá, girar o analógico e tal, tipo Naruto Storm. E no mais é isso, cara, esse foi o jogo, eu gostei de ter zerado ele, me diverti. Da primeira vez que eu fui jogar eu não gostei, só que depois eu fui de mente aberta, né, tipo, meio que ignorando esses minigames toscos, e aquela fase que você tem que pegar um monte de caixa e você fica tipo uns 10 minutos só pegando caixa e tal, é bem irritante essa parte do celeiro, mas depois o jogo deslancha e é muito legal, bem maneiro. O jogo também é bem fácil, tá, você aperta um botão e aparece lá o que você tem que fazer, tipo, a alma da criança primeira tá lá no teatro, aí você vai no teatro, pega a alma e vai embora. É basicamente isso, um jogo infantil. E é isso, cara, eu gostei de ter jogado, foi muito legal explorar os cenários, poder falar com os personagens, ver a casa deles e fazer minigames, foi bem divertido. E é isso, cara, isso aqui pra mim é um jogo bem legal, porque pra mim ele é o que um jogo deve ser, né, que é um jogo divertido, que te traz, sei lá, uma sensação legal de poder explorar as coisas. E eu particularmente sou suspeito pra falar disso, porque eu gosto muito de jogo de desenho ou coisa assim, sabe, filme, porque quando você assiste a obra, você fica animado pra, sei lá, poder experienciar o que o personagem que você viu, sei lá, andando pela casa dele, explorando o quarto dele, é muito interessante, é uma experiência que adiciona bastante. Então é isso, cara, esse vídeo fica por aqui, foi um vídeo bem diferente de eu ter feito. Eu fiz essa narração aí, não sei se ficou muito boa, é a primeira vez que eu faço um vídeo escrito tão longo assim, né, escrito entre aspas, né, acho que o único vídeo que eu fiz parecido foi aquele do Magikarp, lá que eu queria evoluir ele pro Gyarados, faz muito tempo já, mas é isso, mano, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu, falou e fui, mano, tchau, dá like, se inscreve, porque esse vídeo deu trabalho, hein, e é nóis, tchau.